Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa Arena do Futuro, nesta nova temporada, nessa série sobre Apocalipse, a Resposta. E o tema de hoje é um tema extraordinário. Prepare-se para conhecer um pouco mais das profecias apocalípticas. Você percebeu que os nossos últimos programas formam uma série, é uma sequência de temas, ok? E o tema de hoje é um atentado à verdade. Esse título, um atentado à verdade, será usado nos próximos 5 programas. Nos próximos 5. Por quê? Porque nós vamos analisar um atentado à verdade para cada coluna das 5. E você vai ver o seguinte, a forma como o inimigo trabalhou e ainda trabalha para jogar as verdades por terra. Vamos recapitular um pouquinho de alguns aspectos dos programas passados. Você viu que nós estudamos as 5 colunas da verdade, muito bem. Você viu que Deus deseja que você conheça a verdade para que a verdade liberte você. Você viu também que o inimigo deseja mudar a verdade em mentira e jogá-la por terra. Aí nos programas seguintes, nós vimos sobre Daniel 7, Daniel 8, o anticristo e Apocalipse 17. Tudo isso foi para mostrar para você quem são os instrumentos que o inimigo usa para cumprir o seu propósito de jogar a verdade por terra. Então o inimigo usaria a igreja falsa de Apocalipse 17, usaria o anticristo, usaria também os poderes políticos e religiosos do passado, especialmente os impérios que perseguiram o povo de Deus. Agora hoje, você vai ver como que o inimigo trabalhou, lutou e ainda luta para jogar por terra a verdade sobre Deus. Porque das 5 colunas, a primeira é Deus, o nosso Pai. Então nós vamos analisar como o inimigo lutou para que a verdade sobre Deus ficasse no esquecimento, fosse adulterada, fosse mudada ou simplesmente fosse algo que você não teria ou não tem acesso. Não tem hoje ou não teria acesso. Ou seja, nós precisamos saber hoje as verdades bíblicas relacionadas a Deus e o que o inimigo planejou para atacar essa verdade. Entendeu? Ok, então vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Jeremias, no capítulo 10, versículo 10. Jeremias 10, verso 10, diz assim: Mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Esse texto mostra claramente que Deus é a verdade, que Deus é verdadeiro. Agora, quando nós falamos de que Deus é verdade, nós precisamos buscar na Bíblia outros textos que nos ajudam a entender quem é Deus. Por exemplo, nós vamos aqui para 1 João, capítulo 4, verso 8, que é um texto bem conhecido. Ele diz assim: Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então esse texto define quem é Deus. Deus é amor. E a primeira parte do verso diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus. Então veja a importância de conhecer a Deus e como se pode dizer se a pessoa conhece ou não conhece a Deus. Ou seja, quem não ama não conhece a Deus. A pessoa pode ser um teólogo, a pessoa pode ser PhD, a pessoa pode ter muito conhecimento, mas se essa pessoa não ama, ela não conhece a Deus. E se ela não conhece a Deus, significa que ela não conhece a verdade. E se não conhece a verdade, significa que não está liberto, ainda é um escravo. Por isso, Jesus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E lembre-se que no estudo de hoje, no caso de hoje, a verdade é Deus. Deus o Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ele é a própria verdade. E o texto que a gente acabou de ler diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabe de uma coisa? Existem 2 formas básicas para uma pessoa conhecer alguém
ou algo. No caso aqui, conhecer a Deus. Você pode conhecer a Deus apenas por ler, através da leitura, e você pode conhecer a Deus através de uma experiência com Ele, através do caminhar com Deus, através do andar com Deus. Então o ideal é que a gente possa fazer das duas maneiras. Ou seja, nós precisamos conhecer a Deus através da leitura da Bíblia, através da teologia, isso é importante. Mas também é importante, e eu diria até mais importante, você transformar tudo isso na prática. E não ficar no campo da teoria. E sim partir para a prática. Ou seja, ser um amigo de Deus, andar com Deus. Porque uma coisa é ler sobre Ele, outra coisa é andar com Ele. Como foi o caso de Abraão. Abraão era conhecido como pai da fé e amigo de Deus. Abraão era tão amigo de Deus que Deus falava com ele. Ou seja, os dois conversavam realmente com uma intimidade impressionante de pai e filho. Ao ponto de Deus pedir a Abraão que sacrificasse o seu filho lá na montanha, no Monte Moriá. E Abraão era tão íntimo de Deus que ele levou o filho para ser sacrificado. E Deus, obviamente, não permitiu que isso acontecesse. Um outro exemplo é o caso de Enoque. Enoque era amigo de Deus, Enoque andava com Deus. A Bíblia chega a dizer, em Gênesis capítulo 5, que andou Enoque com Deus e não se viu mais Enoque. Por quê? Porque Deus o tomou para si. Então, conhecer a Deus através da experiência, do caminhar, do dia a dia, do relacionamento, é a forma mais incrível que se tem para conhecer a Deus. Como Enoque, como Abraão. Andar com Deus é orar todo dia, é ler a Bíblia todo dia, é ter uma intimidade tão grande com Deus, de tal forma que Deus é capaz de se revelar a você nos mais ou nos pequenos detalhes da Bíblia, de um versículo, de uma palavra. Ou seja, estar na presença de Deus e com Deus todos os dias. Um outro exemplo bíblico é o exemplo de Moisés. Moisés também era amigo de Deus, só que no começo Moisés não entendia direito o plano de Deus e muito menos o próprio Deus. Até que um dia Moisés aceitou o convite do pai de Deus para ir ao Egito libertar o povo da escravidão. E depois dessa experiência Moisés desenvolveu uma amizade com Deus, uma intimidade com Deus tão grande, que Moisés conversou com Deus face a face, sem ver a face de Deus, mas conversou com Deus face a face. Viu Deus pelas costas, recebeu os 10 mandamentos das mãos de Deus e ainda mais, Moisés orou a Deus e Deus abriu o mar vermelho. Moisés orou a Deus e Deus tirou água da rocha. Moisés orou a Deus e Deus mandou o maná. Para você ter uma ideia do grau de intimidade que havia entre Moisés e Deus. E você sabe, né? Moisés morreu, Deus o ressuscitou e o levou para o céu. Um outro exemplo muito interessante é o exemplo de Elias, o grande profeta Elias. Elias também era amigo de Deus, andava com Deus. E Elias andava tão intimamente com Deus, que um dia Deus mandou um carro para buscar Elias, e Elias foi levado para o céu. Era um carro de fogo, e Elias foi arrebatado e levado para o céu para viver com Deus. Amém? Toda pessoa que anda com Deus será levada para o céu também. Assim como esses homens que eu mencionei foram levados, foram arrebatados. Assim, quando Jesus voltar, todos os seus filhos, todos os seus amigos serão levados para o reino dos céus. E você precisa, a partir de hoje, tomar uma decisão de ser mais íntimo de Deus, de conversar mais com Ele através da oração, de ouvir mais a voz de Deus através da Bíblia e de ser uma pessoa que realmente reflita o caráter de Deus na sua vida, no seu próprio caráter também. Sabe que toda essa maravilha está relacionada a Deus. Mas tem um texto na Bíblia que fala de uma maneira impressionante a respeito de Deus. É o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, no capítulo 40, trata de uma maneira espetacular o nosso Deus. Eu vou ler para você Isaías 40. Vamos ler alguns versos apenas, porque são versos extremamente profundos e são muitos. Então vou ler alguns. Isaías 40, verso 12. Veja como a Bíblia fala a respeito de Deus.
Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Olha o verso 13. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Olha agora o verso 14. Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Olha agora o verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. E aí você pode ir para o verso 18. O verso 18 é uma pergunta impressionante. Olha o verso 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Ou seja, dá para você comparar Deus com alguma coisa ou alguma coisa com Deus? A Bíblia faz essa pergunta. Com quem comparareis a Deus? Com quem? Não dá. E você continua, por exemplo, no versículo 20, diz assim, no versículo 22. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. E se você continuar fazendo a leitura, você vai ver que o profeta Isaías, no capítulo 40, exalta Deus de uma maneira especial. Deus é tudo isso e muito mais. O nosso Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Onipotente porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Onipresente porque está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E onisciente porque tem ciência, conhecimento de todas as coisas, de tudo o que acontece e de tudo o que está no futuro. Deus tem o conhecimento, a ciência de todas as coisas. É esse Deus todo-poderoso, é esse Deus maravilhoso, é esse Deus de amor que eu quero falar para você. Um programa inteirinho dedicado a refletir sobre Deus e mostrar também qual seria a estratégia do inimigo para jogar a verdade sobre Deus por terra. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Faremos um intervalo e já já eu volto com você. Muito bem, já estamos de volta com a Arena do Futuro, hoje falando sobre Deus e mostrando um atentado a esta verdade. Bom, você viu no bloco anterior que Deus é amor, que Deus é o único digno de ser adorado e que Deus é o único que pode dar o perdão para as pessoas. Agora, é claro que diante de tudo isso, essa beleza, essa maravilha, o inimigo não poderia ficar calado, uma vez que o inimigo luta contra Deus e tenta jogar a verdade por terra. Então vamos analisar por partes. A primeira parte seria o amor. Deus é amor, 1 João 4,8. Agora, a luta do inimigo é justamente tentar criar uma geração de pessoas sem amor. É promover o desamor. E o inimigo tem lutado com todas as suas forças para jogar essa verdade por terra. E infelizmente ele tem conseguido em muitos casos. Ou seja, quando você fala em amor, a palavra amor, quando fala que Deus é amor na sua essência. Essa é uma palavra que define a totalidade do amor. Agora, o inimigo tem banalizado o amor. Desde o amor de homem para com mulher, até o amor de pai para filho, até o amor entre amigos e também, principalmente, o amor a Deus. Ou seja, tudo que diz respeito ao amor, o inimigo tem procurado banalizar, tem procurado ignorar, tem procurado adulterar e tem procurado jogar por terra. Por isso, nós estamos vendo hoje um grupo de pessoas no cenário religioso que tem aparência de cristão, mas não vive
como cristão. Ou seja, tem aparência de piedade, tem aparência de que é uma coisa e na verdade é outra. Então o inimigo tem lutado para ter um grupo de pessoas hipócritas que parecem uma coisa e são outra, entendeu? É justamente o que acontece com a segunda besta do Apocalipse. A segunda besta do Apocalipse tem aparência de cordeiro e fala como dragão. Então o que o inimigo quer é justamente ter um grupo de cristãos, entre aspas, de membros de igreja, seria a melhor expressão, membros de igreja que não amam, que não têm amor, que frequentam a igreja, que dizem que são religiosos, que dizem que são convertidos, mas na verdade não amam nem a Deus e nem ao próximo. E se a pessoa não ama nem a Deus nem ao próximo, ela é mentirosa. Ela pode frequentar a igreja, ela pode ter uma Bíblia, ela pode tentar ser diferente, mas se essa pessoa não ama, ela está perdida. Porque aquele que não ama não conhece a Deus, entendeu? Então o inimigo, ele luta para que as pessoas não amem. Quando você fala em amor, você tem que pensar no amor em duas vertentes. Seria isso aqui, ó. Olha aqui, a cruz. A cruz é a expressão do amor. Foi quando Deus enviou Jesus para morrer por nós. E a cruz é formada por duas hastes. A haste na vertical, a madeira na vertical, e a outra na horizontal. Aí está a mensagem do amor. Essa na vertical é o amor do homem para com Deus. E essa madeira na horizontal é o amor do homem para com o próximo. Entendeu? Então, Deus deseja que nós, eu e você, sejamos cristãos de verdade, que amemos a Deus e que amemos ao próximo. É assim que Deus quer. Quando o inimigo promove o desamor, o ódio, a inveja, os ciúmes e também cria esse sentimento, ou cria essa geração de pessoas que apenas vivem focadas no sentimento, mas não na essência do amor, ele joga por terra esse aspecto da primeira verdade. Quando você trata do assunto da adoração, a coisa é um pouco mais complexa ainda, é um pouco mais complicada ainda. Por quê? Porque a Bíblia diz que só Deus deve ser adorado. Em Mateus capítulo 4, Jesus deixou isso bem claro. Mateus capítulo 4, Jesus falou isso no final da tentação no deserto. Veja, Mateus 4, versículo 10, diz assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ouviu isso? Jesus foi claro, somente a Deus nós devemos adorar. Acontece que o inimigo tem lutado para desviar a adoração a Deus para outras pessoas e para outras coisas. Você viu que nesse capítulo 4 de Mateus, o inimigo chegou ao ponto de pedir a Jesus que se ajoelhasse nos pés dele. O inimigo diz assim: se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos do mundo e a glória deles. Então veja que o inimigo, ele pede a Jesus que o adore. Então se o inimigo foi capaz de tentar Jesus nesse sentido e falar assim: vem cá, Jesus, se ajoelha aqui e me adore, e eu te dou tudo, o que ele não seria capaz de fazer para com os seres humanos? Então, meus amigos, prestem bem atenção. O inimigo tem lutado para desviar a adoração a Deus. Um dia, Pedro estava entrando e Cornélio saiu ao seu encontro. Sabe o que aconteceu? Eu vou lhe mostrar em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é um livro impressionante. E nós queremos ler para você o livro de Atos. Está bem aqui, Atos dos Apóstolos. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 10 e nós vamos ler os versos 25 e 26. Diz assim: aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Então você percebe claramente que o inimigo tenta implantar a adoração ao ser humano. E Pedro, nesse caso, foi entrando quando Cornélio saiu, viu Pedro, o apóstolo, ajoelhou para adorá-lo.
E Pedro, que era um servo de Deus, falou assim: Cornélio, não faça isso, levanta-te que eu sou homem como você. Então você vê que Pedro não era papa, né? Pedro não era papa, porque não aceitou a adoração. Pedro era um servo de Deus e se manteve firme nesse princípio de que só Deus deve ser adorado. Um outro exemplo é o que aparece em Apocalipse, na história do anjo que apareceu a João. Veja o que diz Apocalipse capítulo 22, versículos 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus, ordenou o anjo. Você viu? Então o anjo apareceu a João, João emocionado, feliz, se ajoelha aos pés do anjo. O anjo disse: não, senhor, levanta-te. Só Deus deve ser adorado. Adore a Deus. Eu sou conservo teu. Ou seja, você foi criado por Deus, eu também fui. Então você não pode me adorar. Adore somente a Deus. Entende? Então Pedro não aceitou, o anjo não aceitou, porque eles sabem que só Deus é digno de ser adorado. Mas o inimigo não se dá por vencido. E ele continua a lutar, ele continua lutando para desviar a adoração a Deus. E por isso, ele estabeleceu a adoração ao Pontífice Máximo, estabeleceu a adoração aos santos, às imagens, aos seres humanos, aos astros, aos animais e a coisas. Você sabe que nesse mundo que a gente vive, tem quase de tudo. Existem pessoas que consideram a vaca sagrada e outros que consideram a serpente um animal sagrado. E ainda, alguns consideram a pulga um bichinho sagrado. Você vê, então o inimigo ele tem lutado para desviar essa adoração. E em alguns casos ele tem conseguido. Mas aqueles que estudam a Bíblia não caem no seu engodo, não caem na sua armadilha. Nós sabemos que devemos adorar somente a Deus. Mas durante a Idade Média, durante os períodos de perseguições, o inimigo implementou essa semente da adoração aos líderes religiosos, às imagens, aos santos, aos astros e a outras coisas mais. Entende? Inclusive, no tempo de Roma imperial, havia já um culto ao imperador. E esse culto ao imperador era assim: o imperador passava, as pessoas se curvavam um pouquinho e diziam: Ave César, Ave César. Era uma adoração. Era uma adoração. Um outro detalhe importante na história é que havia um grupo que adorava o sol. Interessante, sabia? Que havia um grupo que adorava o sol. Tem um texto aqui na Bíblia, vamos ver se eu consigo localizar esse texto, que vai nos ajudar a entender esse tipo de situação, onde um grupo adorava o sol. Vamos ver, se eu localizar aqui, a gente vai ler. Já localizei, pela graça de Deus. Ezequiel capítulo 8, verso 16. Anote esse texto, porque ajuda a entender a mensagem de hoje. Vamos ver, diz assim: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, adoravam o sol virados para o oriente. Ouviu isso? Um grupo de 25 pessoas viravam as costas para o templo e com o rosto virado para o sol, adoravam o sol. E esse negócio de adoração ao sol foi tão sério que foi a partir daí que surgiu a guarda do domingo no lugar do sábado. Entendeu? E quando você fala em adoração, você tem que lembrar que na Bíblia existe o dia bíblico de adoração. Qual é o dia bíblico de adoração apresentado por Deus? É o sábado. Mas aqueles que seriam usados pelo inimigo para jogar a verdade por terra, mexeram até no dia bíblico de adoração e estabeleceram o domingo no lugar do sábado. Ou seja, o inimigo usou a mulher do capítulo 17,
usou também outras pessoas e outros poderes na história para minar essa verdade e para jogá-la por terra. Assim, esse aspecto do amor e da adoração foram extremamente agredidos, perseguidos e jogados por terra. De maneira que hoje, nos dias de hoje, ainda existem pessoas que não adoram a Deus, mas acabam adorando a si mesma, a si mesmos, acabam adorando pessoas, coisas, objetos, posições e tudo mais. Existe até uma coisa que se chama culto ao corpo. Culto ao corpo. Você olha as revistas, você vê alguns programas de notícias e você percebe claramente que tem pessoas que estão cultuando o seu próprio corpo. Infelizmente, isso acontece. E finalmente, existe a terceira palavra que seria confissão. Só Deus pode perdoar pecados quando a gente confessa os pecados a Ele. 1 João, capítulo 1, verso 9, fala sobre isso. Veja aqui, 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então está claro que somente Deus pode perdoar pecados daqueles que se arrependem e que confessam. Mas o inimigo também lutou para pisar nessa verdade. E por isso estabeleceu um sistema de que as pessoas seriam levadas a confessarem seus pecados diante de um líder religioso. E esse líder religioso determinaria o que a pessoa deveria fazer para obter o perdão dos seus pecados. E isso é contra a Bíblia. A Bíblia Sagrada não apoia essa iniciativa. Nós devemos confessar os pecados somente a Deus e não ao homem. Mas infelizmente a Igreja Romana estabeleceu esse sistema do confessionário. Eu mesmo já me ajoelhei várias vezes no confessionário para confessar meus pecados diante de um sacerdote. Mas você sabe que isso está errado. E eu não tinha conhecimento, por isso fazia esse tipo de coisa. Agora, quando a gente conhece a verdade, a gente precisa ser obediente à verdade. Por isso que Jesus falou, a verdade vos libertará. E eu então agora entendo que devemos confessar somente a Deus em nome de Jesus Cristo. Somente, e a ninguém mais. A Bíblia Sagrada então apresenta essa verdade. Só Deus pode perdoar pecados. Só Deus pode perdoar o ser humano. Mas o inimigo tem lutado para que as pessoas façam suas rezas, façam suas orações a um santo, a uma imagem, a um personagem do passado. E tem gente que acha que pode fazer sua oração a Deus e pedir a intercessão de um santo para obter o perdão das suas faltas, das suas falhas e dos seus pecados. Só que essa postura, essa posição não tem apoio bíblico, não tem apoio de Deus. Por quê? Porque de acordo com a Bíblia, nós somente seremos perdoados por Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que a gente ora a Deus, confessa a Deus em nome de Jesus. Veja o que diz 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, meu amigo, eu quero convidar você, a partir de hoje, colocar-se em oração e confessar seus pecados a Deus, em nome de Jesus. Se você é daqueles que ia ao confessionário, numa igreja, ajoelhava ali, confessava seus pecados diante de um homem, eu digo a você, mude a partir de hoje. Comece a fazer isso entre você e Deus. É você e Deus, e não diante de um homem. Somente você e Deus. E faça isso em nome de Jesus. E você vai sentir o perdão de Deus. Porque Deus perdoa por causa de Jesus. E não diante de um sacerdote que vai te dizer, olha, reza aí 2, 3 Ave Marias, 2, 3 Pai Nossos, um ato de contrição e está tudo bem. Mas na verdade, o perdão de Deus só vem quando a gente, de maneira sincera, vai até Ele em oração, confessando a Ele e pedindo misericórdia, pedindo perdão. E Deus vem até você de maneira graciosa para abençoar você
e te dar o perdão verdadeiro conforme você está pedindo. Nós vamos fazer agora um intervalo e depois do intervalo vamos aplicar essas 3 palavras ao nosso dia a dia. Ou seja, como devemos adorar a Deus, como devemos ser uma pessoa amorável a Deus, para com Deus e para com o próximo, e como podemos verdadeiramente viver uma vida de comunhão, de perdão, de confissão e de salvação. Até já, e aí vamos continuar esse tema. Muito bem, já estamos de volta com o programa A Arena do Futuro. Hoje estamos falando sobre Deus, a primeira coluna da verdade, e mostrando também para você como que essa verdade foi atacada com o passar dos tempos. O inimigo sempre lutou contra Deus. Essa luta começou no céu, você sabe disso, né? Essa batalha começou no céu. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 12, para relembrar isso que eu acabei de mencionar. Apocalipse 12, verso 7, diz assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Verso 8, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Verso 9, só a primeira parte. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Bem, a história começou assim, a história do mal e da luta do bem contra o mal. O inimigo do céu se rebelou contra Deus. E depois de várias oportunidades que Deus lhe deu, ele não quis, ele rejeitou todas, então Deus o expulsou do céu. E ao ser expulso do céu, ele veio para a terra. E aqui na terra, ele começou a fazer um trabalho sujo. Sabe para quê? Para desviar a pessoa de ter uma vida de adoração ao verdadeiro e único Deus. Amigo, a palavra adoração, e aqui a gente queria trabalhar fortemente nela, a palavra adoração, ou a mensagem que está por trás da palavra adoração, envolve 3 coisas. 3. Mas para eu mostrar as 3, eu lhe convido a abrir a Bíblia comigo em Apocalipse 14. Apocalipse 14, versículos 6 e 7, diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então, o livro do Apocalipse nos convida a adorar aquele que fez os céus e a terra. O que significa adorar? Adoração significa 3 coisas. Significa, primeiro, ler a Bíblia. Segundo, orar. Terceiro, louvar a Deus. Entendeu? Louvor. Então vamos de novo. Leitura da Bíblia, oração e louvor. Essas 3 coisas juntas compõem um culto de adoração. Você pode adorar a Deus em casa, até mesmo no seu escritório, você pode fazer um culto ali. Ou quem sabe viajando, você pode parar o seu carro com a família e fazer um culto enquanto viaja. Você pode fazer isso embaixo de uma árvore, você pode fazer isso em frente ao mar, você pode fazer isso numa casa de campo, você pode fazer isso na igreja. E principalmente deve fazer na igreja. Agora escuta, lembre-se que adoração é isso, é leitura da Bíblia, oração e louvor. Agora, o inimigo não quer que você faça isso. Por isso, ele luta para você não ler a Bíblia, ele luta para você não orar e ele luta para você não cantar louvores a Deus. No lugar dos louvores, ele tenta colocar outras músicas. O inimigo luta para você ouvir outras músicas e não ouvir hinos de louvor a Deus, entendeu? E você sabe, quando você entra no seu carro, que música tem lá? Hã? Quando você liga o seu computador, que música está lá? Quando você vai ao YouTube, que música você está vendo e ouvindo? Quando você pega o seu iPhone, ou o seu iPad, ou o seu iPod,
Que música tem lá? Você percebe? O ser humano acaba substituindo, trocando o santo pelo profano. E isso é obra do inimigo, para que você não adore a Deus. Número 2, a leitura da Bíblia. Tem gente que lê revista de fofoca, revista Veja, revista Isto É, revista Época, outras revistas, jornais, até livros, mas não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. Então o inimigo luta para a pessoa não ler a Bíblia. E quando a pessoa começa a ler a Bíblia, ela começa a abrir a boca, dá sono, ela está cansada, ela não pode, ela não entende. É uma luta, é uma luta. Por exemplo, você já viu que é elegante uma mulher ou um homem, o homem de terno e gravata, a mulher com uma roupa social ou não, mas elegante, entra no carro ou entra no metrô e está lá com a sua revista, né? Com a sua revista, senta ali, cruza a perna e abre a revista para ler. Isso parece ser chique. Agora, você não vê uma pessoa assim, uma pessoa elegantemente vestida, que senta lá, puxa a sua Bíblia e diz assim, eu agora estou no metrô, vou ler a minha Bíblia. Você percebeu? Parece que existe um problema em relação a isso. Então o inimigo luta para a pessoa não ler a Bíblia. Por quê? Porque ler a Bíblia faz parte da adoração. E o inimigo não quer que você adore a Deus. Então ele tenta mexer na questão da música, ele tenta mexer na questão da Bíblia, para a pessoa não ler a Bíblia. A propósito, você tem lido a Bíblia todo dia? Ou você tem vergonha de pegar uma Bíblia e ler? Ou você não quer que seus amigos saibam que você lê a Bíblia? Entende? Aí está o grande conflito. E número 3, Deus é amor. Deus é amor. Você e eu não podemos ter vergonha de dizer assim, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Deus está no meu coração. Eu não vivo sem Ele. E nós precisamos amar a Deus e amar o próximo. Agora escute uma coisa. O que tem de gente que frequenta a igreja, que diz que ama a Deus, mas em casa é um tormento, em casa é uma tragédia. É o marido que não ama nem a mulher, ou a mulher que não ama nem o marido. Em casa, essa pessoa é um monstro, mas na igreja é um santo. Então onde está o amor? A Bíblia nos convida a amar a Deus, a adorar a Deus. A Bíblia nos convida a ter uma vida de comunhão com Deus. Veja, louvor, leitura da Bíblia e oração. E oração. Sabe que a oração é a respiração da alma. E a pessoa que ama a Deus, ela vai querer estar perto de Deus, orando, lendo a Bíblia e cantando hinos. Ou seja, adorando a Deus. A oração, meu amigo, é o abrir do coração a Deus como se faz a um amigo. E nós não podemos viver sem a oração. É a respiração da alma. Se você não ora, você não respira. E se você não respira, você morre. E espiritualmente é a mesma coisa. Então eu lhe convido, a partir de hoje, a adorar a Deus. A adorar a Deus de verdade. E você já sabe que a adoração verdadeira é oração, leitura da Bíblia e louvor a Deus. Que tal? Aceita o chamado, aceita o convite, aceita o desafio, estabelecer culto na sua casa, estabelecer culto aonde você puder estabelecer, fazer o seu culto pessoal, adorar a Deus. Você está disposto a fazer isso? Você não precisa de uma imagem para fazer isso. Você não precisa de fazer um altar, botar vela, um monte de coisa para adorar a Deus. Você precisa de uma Bíblia e reunir sua família e um inário para você cantar, ler a Bíblia, orar em família e fazer a mesma coisa na igreja, na casa de Deus. Amém? É isso. Só Deus é digno de ser adorado. Eu já decidi. Eu quero adorar a Deus e somente a Ele e nada mais. Quando você adora a Deus, você recebe as bênçãos de Deus e você vai ser transformado pelo poder de Deus. Amém? É isso que Deus quer. E durante o culto, aproveita também para confessar os pecados a Deus. E na hora de você confessar os pecados, faça isso chamando-os pelo nome. Na hora de confessar os pecados, confesse de verdade. Não faça uma confissão assim por atacado, de maneira geral. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não, não é o ideal assim. O ideal é você, em particular,
em privado, no seu quarto, você deve ajoelhar. Não precisa ter nenhum padre perto, tá? Nenhum sacerdote, nenhum pastor, ninguém. É você e Deus. Você ajoelha lá no seu quarto. E aí você conversa com Deus. Faça uma oração e confesse os seus pecados. Diga para Deus claramente o que aconteceu. Diga, Senhor, eu cometi tal pecado. E diga qual foi o pecado. E peça perdão a Deus em nome de Jesus. Isso também faz parte da adoração. Amém? Você entendeu a beleza que está na palavra de Deus, a beleza desse tema e o poder que existe no nome de Deus e na adoração a Deus? Sim, amigo, isso é poderoso. A Bíblia Sagrada, quando menciona a história daqueles personagens que eu mencionei no primeiro bloco, nos leva a entender que eles viveram uma vida dessa maneira. Esses homens que eu mencionei, como Abraão, como Elias, Moisés, Enoque, esses homens eram assim. Eles adoravam a Deus, eles serviam a Deus, eles cultuavam a Deus, eles eram fiéis a Deus. E tem um texto aqui no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, Atos capítulo 5, versículo 29, que diz assim: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Entendeu? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Amigo, o inimigo jogou por terra a verdade da adoração a Deus, do amor a Deus e também do perdão que só Deus pode oferecer. E isso foi jogado por terra na vida de milhares de pessoas. Mas hoje, aqui, em nome de Jesus, nós queremos que essa verdade sobre Deus seja restaurada no seu coração e também na sua família. Amém? Porque há poder no nome de Deus para restaurar essa verdade na sua vida e também na sua família. Vamos conversar agora de coração para coração. É aquele momento que eu sento na minha cadeira, no meu sofá, e a gente conversa de maneira mais próxima, de maneira mais íntima, como uma família. Vamos sentar. Vamos sentar aqui. Você é bem-vindo aqui no Arena, e eu espero que também você me convide para estar na sua casa, e eu já estou através do programa, mas agora eu quero estar assim como que fazendo parte da sua família. É a hora que a gente chega mais perto, é a hora que a gente fica mais à vontade, é a hora que a gente conversa de coração para coração. Meu amigo, como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida espiritual? Você tem feito o culto familiar? Você tem frequentado a casa de Deus? Vamos falar sobre isso? Vem cá, chega mais perto. Vamos conversar sobre isso. Vem cá, chega mais perto. Pode vir, tranquilo. Pega a sua cadeira que está distante da televisão, coloca a cadeira bem pertinho da televisão. Se você está sentado no sofá, puxa um pouquinho o sofá para mais perto, aumenta o volume da televisão para a gente conversar sobre esse assunto. Você quer ser abençoado? Você quer que a sua casa seja revestida da graça de Deus e protegida pelos anjos de Deus? Você quer realmente ter paz no coração? Você deseja de verdade ser fiel a Deus, andar com Ele e um dia morar com Ele no reino dos céus? Então, convide Deus para morar na sua casa. Convide Deus para morar no seu coração. Ele vai entrar na sua vida. Ele vai mudar sua vida. Ele vai revolucionar você por completo. Ele vai abençoar seu casamento, vai abençoar seus filhos, vai abençoar sua família, vai transformar a história da sua vida. Não importa o que você fez ou faz. Eu estou pregando agora, estou falando agora para uma pessoa que tem vícios, para uma pessoa que bebe, para uma pessoa que fuma, uma pessoa que usa drogas, uma pessoa que tem vício, o vício da prostituição. Eu estou falando para você que diz assim: pastor, eu queria ser diferente, eu queria andar com Deus, eu queria amar a Deus, eu queria adorar a Deus, mas pastor, eu tenho tanto pecado, eu vivo tão mergulhado na lama do pecado que eu não consigo. Eu imagino a luta de cada um, porque cada um de nós tem realmente lutas. Agora escuta uma coisa: Deus está do seu lado, e Deus é todo poderoso.
Ele pode colocar a mão sobre você agora, abençoar sua vida agora e te dar forças para você começar hoje uma vida nova. Quando Deus está no nosso coração, não há vício que resista, não há pecado que resista, não há diabo que resista, porque Deus é maior do que tudo isso, entendeu? Então não espere ficar limpo para vir a Jesus, não espere estar totalmente liberto para então andar com Deus, não espere. Venha para Deus do jeito que você está, com pecado, com vícios, com problemas, venha do jeito que você está e Deus vai limpar você, Deus vai purificar você, Deus vai habitar no seu coração desse jeito que está. E quando Deus entrar no seu coração, Ele vai fazer o milagre que você tanto precisa. Não esqueça que Jesus nasceu numa manjedoura, nasceu numa estribaria de animais, num lugar que era sujo, num lugar que era impróprio, mas Ele nasceu lá e mudou a história da humanidade. Dessa forma, Ele também pode entrar num coração sujo, num coração pecaminoso, numa vida cheia de problemas, e Ele pode limpar essa vida, limpar esse coração, limpar esse pensamento, limpar totalmente por dentro e por fora, e dar a você uma nova chance, uma nova oportunidade. Você crê? Amém. Eu também creio. E se você realmente deseja tudo isso, eu vou orar por você. E quero que você, depois da oração, procure uma igreja adventista e vá até lá para conhecer mais a palavra de Deus e para se preparar para a volta de Jesus. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado porque, apesar de que o inimigo lutou para jogar a verdade por terra, o Senhor, através de Jesus Cristo, o Senhor tem lutado e trabalhado para restaurar a verdade no nosso coração. Ó Pai, abençoe essa pessoa que ora comigo, abençoe esse casal que ora comigo, abençoe essa família que está orando comigo, que essas pessoas, Senhor, receba o Senhor no coração e que o Senhor venha a partir de hoje mudar a vida, a história dessa pessoa e dessa família. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor. Amém.